Boa tarde. O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, presidente, para a posse do excelentíssimo doutor Vanderlei Godoy Júnior, ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga destinada ao membro oriundo da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Jorge Luiz Volpato. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos desembargadores do Trabalho e o representante do Ministério Público do Trabalho. De ordem do excelentíssimo desembargador do Trabalho presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. Excelentíssimo desembargador substituto Carlos Roberto da Silva, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo doutor Paulo Marcondes Brincas, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Registro ainda que as autoridades presentes nessa solenidade serão nominadas após o pronunciamento do excelentíssimo doutor Vanderlei Godoy Júnior. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do excelentíssimo doutor Vanderlei Godoy Júnior. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Basilone Leite, para conduzir ao recinto o excelentíssimo doutor Vanderlei Godoy Júnior. Convido os presentes para ouvir o hino nacional. Convido o excelentíssimo doutor Vanderlei Godoy Júnior para prestar o compromisso de seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse do excelentíssimo doutor Vanderlei Godoy Júnior. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo senhor Vanderlei Godoy Júnior no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2017, na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cito, na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o excelentíssimo desembargador do Trabalho presidente, Grácio Ricardo Barbosa Petroni,
o excelentíssimo senhor Vanderlei Godoy Júnior toma posse e entra em exercício no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em vaga destinada a advogado, mediante decreto de 2 de março de 2017 do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, publicado no Diário Oficial da União em 3 de março de 2017, seção 2, a página 1, decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Jorge Luiz Volpato. Satisfeitas as formalidades legais, presta ao empossado, neste ato, o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, Vera Lúcia Junques, técnico judiciário, área administrativa, especialidade, apoio de serviços diversos, lotada no Serviço de Desenvolvimento de Pessoas, digitou o presente termo, que vai subscrito por mim, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, e assinado pelo excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente, e pelo empossado. Convido o excelentíssimo desembargador Vanderlei Godoy Júnior para assinar termo de compromisso e posse. Neste momento, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa número 58/2003, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, presidente, entrega a faixa e a insígnia da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, Vanderlei Godoy Júnior, que serão trazidas pelos seus filhos, Marianas, Lucas e Bernardo, e pela senhora Solange, mãe do empossado. De ordem do excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente, convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira, para conduzir o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Vanderlei Godoy Júnior, à sua cadeira. Concedo a palavra ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Luiz Guga Leometo, para falar em nome do tribunal. Saúdo o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Dr. Grácio Ricardo Barbosa Petroni, a quem faço especial agradecimento por ter me indicado para falar nesta solenidade em nome do tribunal. Demais autoridades que compõem a mesa, já nominadas pelo cerimonial, e as que se encontram presentes neste auditório. Colegas magistrados, advogados, professores, servidores, familiares do empossando, senhoras e senhores. É com satisfação que falo em nome do tribunal
nesta cerimônia de posse de Vanderlei Godoy Júnior, para ocupar o cargo de desembargador do trabalho da 12ª Região. Quero enfatizar minha satisfação por ter recebido tal incumbência, notadamente pelo carinho e admiração que nutro pela pessoa do empossando, meu conhecido de longa data em Itajaí, como advogado trabalhista e professor da Universidade do Vale do Itajaí. Vanderlei Godoy Júnior, filho de Vanderlei Godoy e de Solange Mussi Godoy, atualmente com 49 anos de idade, é casado com Sandra Tristão Genovese Godoy, com quem tem 3 filhos, Mariana Genovese Godoy, de 18 anos, e os gêmeos Lucas Genovese Godoy e Bernardo Genovese Godoy, de 14 anos de idade. Felicito estes familiares tão próximos que, com certeza, contribuíram favoravelmente para que o empossando seja, nesta solenidade, a pessoa mais importante. Ninguém conquista nada sozinho, e a família é o melhor combustível para conduzir e acompanhar os seus membros no bom caminho que eles desejam trilhar. Parabéns, portanto, aos pais, esposa e filhos do homenageado. Vanderlei Godoy Júnior militou como advogado trabalhista desde o idos de 1993 e é professor de graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na Universidade do Vale de Itajaí, além de professor em cursos de pós-graduação oferecidos principalmente pela Univale. Também pela Univale é membro do Conselho Editorial da Revista de Iniciação Científica e membro dos Conselhos Curador e Universitário e do seu núcleo docente. É auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e membro do Conselho de Ética da OAB. Era, né? Na área de pós-graduação, Vanderlei Godoy Júnior é especialista em Direito Constitucional, mestre em Ciência Jurídica pela Univale e também doutorando pela Universidade de Alicante, na Espanha. Mas um dado importante em seu valioso currículo, que não posso deixar de registrar. Dr. Vanderlei Godoy é corintiano. Compartilhamos desta mesma paixão. Senhoras e senhores, pelo histórico pessoal e profissional, e também por minha própria convicção, posso afirmar com segurança que o tribunal acertou na escolha de seu nome para, juntamente com os advogados Fabrício Mendes dos Santos e João Vicente Ribeiro dos Santos, comporem a lista tríplice encaminhada ao presidente Michel Temer, a quem coube sacramentar o ato de sua nomeação para, satisfazendo a exigência do 5º Constitucional na vaga destinada à advocacia, ocupar o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, em função da aposentadoria do desembargador Jorge Luiz Volpato, que se encontra presente e prestigia esta solenidade, e a quem rendo as minhas homenagens, né, pelo brilhante trabalho que desempenhou na magistratura de 2ª instância ao longo de mais de 15 anos. Parabéns, bom vê-lo aqui e com saúde e feliz. Este cargo que o doutor Vanderlei ocupa agora e que ascende, faz com que o tribunal esteja completo. E este cargo parece que estava reservado mesmo à sua excelência, doutor Vanderlei Godoy, diante dos bons predicados que os detêm para exercê-lo, não sendo demais rememorar também que ele quase chegou a ser ocupado em outras oportunidades por membro de sua família, doutor Pedro Nicolau Mussi, que também disputou a lista tríplice na época das nomeações da doutora Lília Leonor Abreu e do doutor Jorge Luiz Volpato. Sua nomeação, portanto, não deixa de ser um resgate à saudosa memória daquele ilustre causídico de Itajaí. E foi em Itajaí que Sua Excelência, Dr. Vanderlei Godoy, se destacou profissionalmente e onde pôde conhecer mais de perto e admirar a justiça do trabalho, muito em função de seu contato pessoal com os juízes e servidores que lá prestam e já prestaram serviço. Dentre eles, o nosso amigo em comum e também de saudosa memória, Dr. Marcos Pina Mugnaiani.
Conhecedor da Justiça do Trabalho em Itajaí, asseguro-lhe, Dr. Vanderlei Godoy Júnior, que Vossa Excelência poderá testemunhar que os notáveis serviços lá prestados compõem o mesmo cenário de todas as demais unidades do Estado, pelo elevado grau de comprometimento de todos os juízes, desembargadores e servidores. Em suma, ao entrar nos cômodos mais íntimos desta justiça em Santa Catarina, Vossa Excelência verificará que não é por acaso que ela se destaca positivamente em âmbito nacional, na área administrativa e também jurisdicional. Administrativamente, é de ser reconhecido, por exemplo, o trabalho da presidência na pessoa do Dr. Grácio, que apesar dos expressivos cortes orçamentários e de pessoal que experimentou no ano passado e que ainda se reflete neste ano, manteve as portas desta casa abertas e em pleno funcionamento, ao contrário, infelizmente, e não por vontade própria, do que ocorreu em outros regionais. Friso também o magistral trabalho que desenvolve a nossa vice-presidente, doutora Maria Helena Migliorini, na direção da Escola Judicial. Jurisdicionalmente, no ano de 2016, e no âmbito desta segunda instância, a dedicação e o comprometimento dos desembargadores e servidores com a execução dos bons e quantitativos serviços são expressos no cerca de 30.500 julgados dos próximos 31 mil casos recebidos, ou seja, quase 100% de ações originárias e recursos solucionados. A primeira instância, por sua vez, solucionou cerca de 93 mil processos na fase de conhecimento dos aproximados 95 mil que foram distribuídos e próximo de 22.500 execuções das 28.700 iniciadas também em 2016. A Corregedoria Regional do Trabalho, muito bem comandada pela desembargadora Maria de Lourdes Leiria, destaca em seu relatório de 2016, em relação à primeira instância, que, abro aspas, o esforço dos magistrados e servidores resultou num ganho extraordinário aos jurisdicionados catarinenses, que, ante as adversidades e tempos difíceis enfrentados, puderam contar com tramitação e solução processual mais célere, denotando um crescente prestígio ao princípio da duração razoável do processo. O relatório do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de 2016, divulgado agora em março, afirma que o TRT de Santa Catarina obteve em 2016 o melhor desempenho do país no cumprimento da meta 8 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, que determina o julgamento de todas as ações coletivas distribuídas na segunda instância até 2014. No primeiro grau, a meta era julgar as reclamações distribuídas até 2013, mas acabou não sendo atingida por apenas e tão somente 4 processos. O relatório também demonstra outros bons resultados. Na meta 9, por exemplo, que estabelece um índice de conciliação superior a 45% nas ações solucionadas na fase de conhecimento, o TRT de Santa Catarina obteve a segunda posição, com 47,5% de acordos, ficando atrás apenas da 9ª região, Paraná, que alcançou 48%. Na classificação feita de acordo com o índice de metas criado pelo CSJT, o tribunal obteve a 6ª posição dentre os 24 regionais. Em relação às 9 cortes de médio porte, conquistou o primeiro lugar. Outra boa notícia veio do Tribunal de Contas da União, que, de acordo com o diagnóstico feito em junho do ano passado, o TRT está no estágio aprimorado de governança em gestão de pessoas, nível de amadurecimento mais alto que uma instituição pode atingir. Dr. Vanderlei, estes expressivos números registrados neste estado, somados aos demais regionais, atingem quase 4.500.000 ações ano no Brasil. O relatório em números de 2016 do Conselho Nacional de Justiça aponta que apenas em 2015 foram recebidos aproximadamente 4 milhões de processos. Acena também pela progressiva e alta produtividade desta justiça especializada,
que totalizou, em 2015, cerca de 4.300.000 baixas e 4.200.000 sentenças. Neste mesmo relatório, é apontado pelo CNJ que os assuntos predominantes versam sobre rescisão do contrato de trabalho, remuneração, verbas indenizatórias e benefícios, com aproximados 50% de todos os processos que ingressaram neste ramo de justiça em 2015. Os juízes do trabalho são Hércules para poderem dar conta de tão excessiva carga de trabalho. E o mais estranho, e não menos desgastante, é que, apesar deste bom conceito de que goza a justiça do trabalho, alguns, sem nenhum senso de responsabilidade e respeito para com o Estado democrático de direito e para com as instituições legitimamente instituídas, apregoam ainda a necessidade de sua extinção. Outros também, com sinais de comprometida ética, a taxam de perversa por determinar o pagamento de direitos básicos dos trabalhadores, assegurados pela Constituição Federal, como, por exemplo, o 13º salário, e conforme foi noticiado na mídia jornalística regional no final do ano passado. Tenho que não é a Justiça do Trabalho, e muito menos seus juízes, que fomentam a alta taxa de litigiosidade. Ao meu sentir, ela se deve, e muito, ao persistente descumprimento das normas jurídicas trabalhistas básicas, tanto que os assuntos predominantes nos tribunais, como já mencionados, referem-se às verbas rescisórias, remuneração, incluindo salários não contabilizados, horas extras, anotação em carteira e indenizações por violação de normas de segurança e medicina do trabalho, apenas para citar os que me vêm à mente no momento. Alice a essa cultura de descumprimento, o alto índice de desemprego, a crise econômica e política, omissão e descuido na formulação legislativa, dentre outros, como fortes ingredientes que aumentam a taxa de litigiosidade. A Justiça do Trabalho não é absolutamente a protagonista da crise econômica, política e de desemprego, e muito menos criadora de litígios. Ela não os procura e nem os estimula, apenas recebe os litígios para solucioná-los como lhe compete, por acordo ou por decisão. E por agir dessa maneira, é inegável que ela é indispensável para a promoção da justiça social e para assegurar a efetividade dos direitos dos trabalhadores, sempre que violados. Neste mar de rosas, e não em raras vezes, neste mar revolto, é onde navegamos e onde hoje, em uma nau em construção, intitulada Processo Judicial Eletrônico, na qual Vossa Excelência, Dr. Vanderlei, também passa a ser tripulante. E como novo tripulante e egresso da advocacia, reputo oportuna mencionar a lição de Dalmo de Abreu Dalari em sua obra O Poder dos Juízes. Abro aspas. Não basta verificar se o candidato tem bons conhecimentos técnicos jurídicos, pois o juiz que oferecer apenas isso, ainda que em alto grau, não conseguirá mais do que ser um eficiente burocrata. É indispensável para a boa seleção e, consequentemente, para que se tenha uma boa magistratura, que sejam selecionadas pessoas que, a par de seus conhecimentos jurídicos, demonstrem ter consciência de que os casos submetidos à sua decisão implicam interesses de seres humanos. O candidato a juiz deverá demonstrar que tem condições para avaliar com independência, equilíbrio, objetividade e atenção os aspectos humanos e sociais, as circunstâncias de um processo judicial, tratando com igual respeito a todos os interessados e procurando, com firmeza e serenidade, a realização da justiça. Fecho aspas. E ainda discorrendo sobre os atributos que devem acompanhar o juiz, não como exaltação retórica, mas para acentuar a responsabilidade que eles implicam, destaca o ilustre professor o princípio da independência. E, para tanto, se vale das reflexões de Piero Calamandrei na valiosa obra Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados. E abro aspas.
Não conheço qualquer ofício em que, mais do que no de juiz, se exija tão grande noção de viril dignidade. Esse sentimento que manda procurar na própria consciência, mais do que nas ordens alheias, a justificação do modo de proceder, assumindo as respectivas responsabilidades. A independência dos juízes, isto é, aquele princípio institucional por força do qual, ao julgarem, se devem sentir desligados de qualquer subordinação hierárquica, é um privilégio duro que impõe a quem dele goza a coragem de ficar só consigo mesmo, sem que se possa comodamente arranjar um esconderijo por detrás da ordem superior. Dr. Vanderlei Godoy Júnior, amanhã completarei 2 anos em que tomei posse como desembargador desta corte. Manifesto minha imensa felicidade e satisfação em pertencer a este tribunal e também expresso o meu amor pelo trabalho que executo. Desejo que esses sentimentos sejam assimilados também por Vossa Excelência, na mesma ou em maior proporção. O Tribunal Regional do Trabalho acolhe com entusiasmo e ótima expectativa de que Vossa Excelência contribuirá para o seu permanente engrandecimento. Meus sinceros parabéns, que Deus sempre o acompanhe e muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo Dr. Marcelo Góes Neves, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Doutor Grácio, em seu nome, eu cumprimento todos os aqui presentes nessa belíssima solenidade de posse. Eu vou fazer um pequeno parênteses, porque eu gostaria de cumprimentar oficialmente o Dr. Jorge Luiz Volpato, que brilhantemente conduziu aqui como desembargador as suas atribuições e foi, ao longo desses anos, eu conheço o trabalho dele ao longo de uns 10 anos, mais ou menos, e para todo o Ministério Público ele é uma grande inspiração, dada a qualidade dos votos que proferia, especialmente no que tange ao direito material do trabalho. Então, eu queria prestar aqui, em nome do Ministério Público do Trabalho, a minha homenagem ao desembargador, ex-desembargador Jorge Luiz Volpato, que me parece bastante feliz aí nesse novo rumo que ele escolheu. E, se possível, uma salva de palmas para ele. E com toda a grande, vou usar a palavra perda, um pouquinho significativa demais, mas é que realmente para o Ministério Público foi um desembargador cuja inspiração tocou a todos nós. O Dr. Vanderlei Godoy Júnior vem para preencher um espaço realmente de significância. Significância porque ser desembargador hoje é um grande desafio, uma grande honra, claro, mas um grande desafio. Porque o momento do país nos traz não só um volume de trabalho para os desembargadores, como também uma preocupação com questões que não só tangem a relação jurídica que a gente acaba tratando. São questões sociais, são questões econômicas, são questões políticas, que acabam envolvendo todo o contexto de uma relação de trabalho que está ali para ser eventualmente apreciada tanto em primeiro grau como nos demais graus. Então, quem escolhe ser desembargador hoje, ele sabe de toda essa situação que nós temos quando vamos apreciar um processo. Não é algo simples. Não é apenas um desejo, um sonho. É algo que vem com uma responsabilidade e que exige que a pessoa esteja consciente disso quando faz essa escolha. Então, só o fato de ele ter se candidatado já me coloca com a confiança de que ele vai fazer um excelente trabalho aqui no tribunal, vai julgar com a perspectiva também de quem provocou o judiciário num primeiro momento, assim como o Ministério Público faz, defensoria, sindicatos, o que dá uma visão realmente diferenciada para agregar conhecimento a esse tribunal, e que é um tribunal de vanguarda, que tem entendimentos muito nobres em algumas questões como a tutela coletiva, e que outros tribunais a gente até não vê tanto, o que me deixa bastante satisfeito de que a gente tem aqui a oportunidade de realmente fazer o direito do trabalho, seja em âmbito individual, coletivo, seja trazido pelos advogados, pelo Ministério Público, pela Defensoria, entre outros legitimados como sindicato. Dr. Vanderlei Godoy com certeza vai conseguir abraçar tudo isso e traz a renovação, então, para o tribunal
de que ele vai manter a qualidade técnica que ele tem e continuará tendo. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo doutor Paulo Marcondes Brincas, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Boa tarde, boa noite já quase a todos. Quero saudar o desembargador Graça e, na sua pessoa, saudar os colegas que compõem a mesa, saudar as desembargadoras e desembargadores que compõem esse tribunal, as senhoras e senhores autoridades e tantas autoridades importantes, pessoas significativas para a nossa comunidade aqui presentes, as pessoas que nos acompanham, vejo muitos colegas advogados, advogadas aqui presentes, quero saudar a todos. E quero dizer, senhor presidente, que de todos os desafios, de todas as experiências, as dificuldades e as alegrias que eu venho enfrentando nesse período à frente da Ordem dos Advogados, como presidente da Ordem, o momento de saudar o desembargador Wanderlei Godoy é um dos mais importantes e significativos. E eu queria tentar expor as razões dessa importância e as razões da minha alegria. Desembargador Wanderlei Godoy vem com a dificílima missão de ocupar a cadeira do doutor desembargador, hoje aposentado, Jorge, que fez história no tribunal e veio da advocacia e, acredito, tenha colaborado demais para o êxito, para o sucesso do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. E o desembargador Wanderlei Godoy vem num momento extremamente difícil. Um momento, tanto do seu ponto de vista administrativo, com esses cortes orçamentários que, em algum momento, chegaram, inclusive, a pôr em risco a manutenção do funcionamento regular da Justiça do Trabalho. E aqui quero saudar a gestão do desembargador Graça, que conseguiu fazer frente a essas dificuldades e, inclusive, manter os investimentos, haja vista que, recentemente, inauguramos o Fórum em São José, uma estrutura extraordinária, que ficou também ameaçada em função daqueles cortes orçamentários. Mas esses cortes orçamentários parece que ficaram pequenos perto de tantos outros desafios que apareceram no caminho. Como, por exemplo, ameaças, algumas veladas, outras expressas, à Justiça do Trabalho, e aqui eu quero reafirmar o compromisso da Ordem dos Advogados em apoiar a Justiça do Trabalho. Nós consideramos isso fundamental para a cidadania brasileira. A Justiça do Trabalho presta e prestará um serviço relevante à cidadania brasileira, a esse povo tão carente que não pode prescindir desse importantíssimo serviço do Estado para equilibrar as relações de capital-trabalho. E a própria discussão do direito de trabalho hoje em dia, direito de trabalho que está às vésperas de uma discussão e talvez até de uma reforma historicamente das mais importantes. Isso tudo vai bater às portas do tribunal. Sem dúvida, essa discussão vai bater às portas deste tribunal. Como é que se enfrenta essa dificuldade toda daqui para frente? Nós acreditamos que a parceria, o espírito de colaboração da magistratura, advocacia, Ministério Público, dos servidores, de todas as pessoas que, direta ou indiretamente, participam da prestação jurisdicional, é essa parceria que vai permitir que nós possamos atravessar esses tempos turbulentos e entregar e continuar entregando um serviço jurisdicional de qualidade. E, neste sentido, presidente, o Instituto do Quinto Constitucional, e eu tenho certeza que aqui, desembargador Godoy, assim como o desembargador Jorge Volpato fez até agora, que traz a capacidade técnica, acadêmica, como professor de direito processual e de direito material do trabalho, a experiência como advogado militante, e me permitam usar a expressão tradicional, advogado de barriga no balcão, ou seja, aquele que exerce de fato a profissão, que vive da profissão, que conhece as dificuldades de quem está do lado do balcão, vindo a compor o tribunal, vai certamente ajudar a colaborar nessa parceria.
É essa parceria que está simbolizada nessa solenidade que nós participamos aqui. E daí a alegria que eu tenho de poder saudar meu colega, meu amigo Vanderlei Godoy. Tenho certeza e quero dizer a todos, desembargador Vanderlei Godoy representa a advocacia desse Estado. E está pronto e apto a colaborar com o Tribunal Regional do Trabalho para que continue a ser o tribunal de excelência que sempre foi e que possa enfrentar, com a parceria da Ordem dos Advogados, tenho certeza com a parceria do Ministério Público, que possa continuar a enfrentar essas dificuldades dos tempos que todos nós brasileiros temos pela frente. Porque no final disso tudo, o que interessa é que o cidadão, principalmente mais pobre, tenha acesso ao Estado, tenha acesso ao Poder Judiciário e possa suprir uma das carências maiores que esse país tem, essa dívida de justiça com a população mais carente. O sentido do quinto constitucional é exatamente o aperfeiçoamento. Eu tenho certeza que a experiência trazida do lado de cá do balcão com a advocacia, como foi demonstrada pelo desembargador Jorge Volpato e vai certamente continuar a ocorrer com o desembargador Vanderlei Godoy, vai colaborar para que nós possamos atingir, superar essas dificuldades e atingir o objetivo que é comum a todos nós. O objetivo de entregar essa população carente, entregar essa população que tanto precisa a presença do Estado e o sentimento tão profundo de justiça. Parabéns, desembargador Vanderlei Godoy. É uma honra para todos nós poder saudá-lo e saudar ao Tribunal Regional do Trabalho por essa extraordinária conquista e essa parceria que todos nós temos. Muito obrigado. Concedo, com muito prazer, agora a palavra ao desembargador Vanderlei Godoy Júnior para a sua manifestação. Excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região, desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni, excelentíssimo desembargador substituto Carlos Roberto da Silva, representando o presidente do Tribunal de Justiça, meu amigo de graduação e também de docência. Excelentíssimo doutor Marcelo Góes Neves, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, excelentíssimo doutor Paulo Marcondes de Brincas, presidente da OAB Seccional Santa Catarina, senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, demais autoridades, senhores advogados, servidores, senhoras e senhores. Inicialmente, agradecer pelas palavras do excelentíssimo desembargador Dr. Roberto Guglielmetto, pela recepção inicial, também do digno representante do Ministério Público, do presidente da OAB. O nascimento de qualquer pessoa, a infância, a adolescência, convívio com os pais, avós, familiares, amigos, são grandes momentos que acontecem em nossas vidas. Mas este, o de hoje, é um momento único, especial, ser nomeado desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região pelo 5º Constitucional, vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil. Uma sensação que praticamente duas pessoas vivenciaram este momento nos últimos 24 anos. Para chegar até aqui, o caminho foi longo e percorrido. E esta nova etapa, com o direito do trabalho, processo do trabalho, justiça do trabalho, que começa hoje, teve seu início há alguns anos. Considero o início, o embrião desta fase, desta trajetória, o ano de 1993, quando recebi um convite do meu amigo Renato Flesch, de infância e vizinho, para abrir um escritório no bairro mais populoso de Itajaí, o São Vicente. E a nossa primeira audiência foi uma audiência trabalhista, uma contestação. Na audiência inaugural, antes da entrega da defesa, o magistrado perguntou para o advogado do reclamante sobre a possibilidade de acordo, mas este advogado não tinha nenhuma proposta, o que irritou consideravelmente o magistrado, dando uma demorada bronca. Já que foi um dia com muitas audiências, cansativo, exaustivos, instruções, e já eram quase 17 horas. Mencionou que
que fazer uma audiência em que o advogado reclamante nem teve a preocupação de trazer um cálculo para ofertar uma proposta de acordo, não poderia ser admitido. Resultado, a audiência foi adiada para 6 meses depois, até porque o reclamante esqueceu a sua carteira de trabalho. No dia da audiência de instrução e julgamento, com o doutor Euclides presidindo, pois ainda era a primeira junta de conciliação e julgamento de Itajaí, ao final, as partes foram questionadas sobre razões finais. Porém, eu nem lembrava o significado dessas tais razões finais. O que será que era isto? Será que eu tinha faltado alguma aula do Dr. Cassiari ou do Dr. Godoy? Naquela época não tínhamos prática trabalhista no estágio, a prática era apenas na área civil. Para minha sorte, o juiz classista ao meu lado falou baixo ao meu ouvido: doutor, remissivas. E prontamente, com o peito cheio, em bom som, falei para o doutor Euclides: remissivas, excelência, evidente. Um ano depois, mudamos o escritório para o centro de Itajaí. E o encerramento da mudança, os preparativos para abrir o escritório, era um domingo, 1º de maio de 1994. Quando recebemos a triste notícia da morte do Ayrton Senna. E esse escritório era em frente a um sindicato. Assim, a advocacia trabalhista foi ocupando mais de 90% deste movimento. Em 1996, fui advogar com meu tio, Pedro Nicolau Mussi, e considero aí mais uma semente plantada para chegar a esta conquista, já que a advocacia trabalhista era o seu forte, além dele ter aberto também as portas para o meu início na Justiça Desportiva no mesmo ano, levando apenas para assistir uma sessão no TJD, que tinha acabado de fazer a nova sede em Balneário Camboriú, já que ele era auditor do TJD do futebol catarinense, e nesta mesma data acabei já fazendo uma defesa, pois um clube ficou sem advogado. Em 1998, quando nasceu a Mariana, e também em 1999, presenciei bem a caminhada do Dr. Pedro Nicolau Mussi para concorrer à lista sextupla e depois à lista tríplice para a vaga de desembargador, juntamente com o Dr. Divaldo de Amorim e o Dr. Jorge Luiz Volpato. Como sabemos, a vaga ficou com o Dr. Volpato. Justamente esta vaga que abriu no ano passado com a aposentadoria do Dr. Volpato e que estou assumindo hoje, 18 anos depois. Em 2000 veio a docência na Univale, Campo São José, ministrando aula, inclusive para alguns servidores desta casa, que de forma feliz estou encontrando todos aqui. Mas em 2002, quando os gêmeos vieram, conforme a música do Legião Urbana, e em 2003, aos poucos, consegui transferir a carga horária para Itajaí. Em 2006, mais uma etapa importante desta conquista, quando assumi como advogado sênior da Fundação Univale, responsável pela área trabalhista de toda a instituição. Comecei a trabalhar no dia 31 de julho deste ano. No dia seguinte, uma terça-feira, já enfrentei uma sustentação oral neste tribunal e tive o privilégio de dividir a tribuna com o doutor Divaldo de Amorim e acabamos pactuando logo em seguida um acordo nesse processo, um processo complexo. Passei a frequentar mais o tribunal de 2006 a 2013, sustentar pela Univale, participar da posse de desembargadores, posse de presidente, inclusive do nosso querido Marcos Pina, e até mesmo entregar uma placa da Univale ao doutor Volpato em comemoração aos 25 anos do tribunal em 2006. Doutor Volpato, que na época era o presidente. Tentei chegar ao conselho da OAB em 2009, em 2006 também, porém a vitória foi em 2012, para a gestão 2013-2015, comandada pelo então presidente Túlio Cavalazzi Filho e sua grande diretoria e equipe de advogados. Vitória essa que foi fundamental nesta campanha, pois, como conselheiro, tive a satisfação de conhecer competentes e comprometidos advogados com a instituição,
advogados de todo o Estado, e muitos estão aqui hoje, e que ajudaram nesta vitória, juntamente com atuais conselheiros, ex-presidentes e a atual diretoria, muito bem comandada pelo presidente Brincas. No ano passado, em julho, a possibilidade de ser desembargador foi aumentando, depois que o doutor Volpato esteve na OAB, fazendo uma despedida e devolvendo a vaga para a nossa instituição, terminando de forma brilhante seus 17 anos. Em setembro, veio oficialmente a aposentadoria do doutor Volpato e logo a vaga foi aberta. Na campanha, foram quase 7.000 quilômetros. Mafra, Jaraguá, Joinville por 2 vezes, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Lages, Tubarão, Araranguá, Criciúma, Brusque, Itapema e Florianópolis umas 10 vezes. E São Miguel do Oeste. Mas a mais marcante de todas foi a viagem para Chapecó. Isto foi no dia 21 de novembro do ano passado, no chamado bate e volta de ônibus. Exatamente uma semana antes do que ninguém imaginava que poderia acontecer. E 4 dias antes da votação da lista sextupla. Fui muito bem recebido naquela cidade, acabei almoçando com o nosso conselheiro Ricardo Porto. Apoio fechado, partimos para quinta-feira, dia 24 de novembro, um dia antes da sessão de votação perante o Conselho Seccional. Na quinta-feira, almocei com alguns conselheiros e novamente com o doutor Ricardo Porto. Na sexta-feira, após a fantástica votação na seccional e o emocionante resultado proclamado, partimos para o almoço. E, mais uma vez, tive o enorme prazer de estar à mesa com o doutor Ricardo Porto, 3 vezes seguidas na mesma semana. Para minha surpresa, ele me convidou para ir junto no voo para a Colômbia da Chapecoense. Na segunda-feira, dia 28 de novembro, eis que fui advogado da Chapecoense até o ano de 2012. Isto mesmo, era uma sexta-feira, 3 dias antes do voo da Chapecoense. Com o coração partido, tive que dizer não, pois no dia 28 de novembro começava a campanha aqui no TRT para a lista tríplice. Esta sexta-feira foi a última vez que conversei e almocei com o doutor Ricardo Porto. Não será fácil substituir o doutor Volpato e a responsabilidade será enorme. Só aumenta, ainda mais quando tive 45 dos 46 votos na OAB, naquela sessão histórica de 25 de novembro, e 11 votos dos 13 nesta casa. Sempre me senti bem aqui, tanto nos eventos de posse, como nas visitas com alunos, nas sustentações. Senti que poderia estar algum dia aqui, mais cedo ou mais tarde. Mas o que mais chamou a atenção nesta casa, nesta nova casa, foi a excelente recepção, tanto durante a campanha como depois da nomeação. Desembargadores, servidores, fazendo com que o trato inicial ficasse mais fácil e próximo, uma verdadeira família, até porque passarei a maior parte do tempo aqui, tempo maior do que com a minha família. Graças também a este trabalho do nosso presidente, Dr. Grácio. Amanhã o trabalho começa oficialmente e já temos uma forte campanha nacional pela frente. Justiça, nosso trabalho. Esse é o lema da campanha que será lançada amanhã pelos Tribunais Regionais do Trabalho, em defesa da justiça do trabalho e dos demais órgãos que atuam na aplicação da legislação trabalhista. Campanha idealizada pelo Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, e será veiculada essencialmente nas redes sociais. A desembargadora Maria de Lourdes Leiria destacou muito bem sobre a nova campanha. Conscientizar a sociedade sobre a importância da justiça do trabalho, que tem a função social de pacificar e solucionar os conflitos entre empregados e empregadores. A desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia, na visita que fiz ao seu gabinete durante a campanha, questionou o motivo da minha vontade de ser desembargador, ainda mais numa época em que estamos recebendo fortes críticas, mudanças na legislação, crises financeiras, corte nos orçamentos,
entre outros. Afirmei que não importa o que teremos pela frente, ataques, orçamentos apertados, crises nos poderes, nada irá abalar o poder judiciário trabalhista, em especial o de Santa Catarina, que seguirá firme e forte na sua jurisdição, protegendo principalmente o fiel cumprimento da legislação trabalhista. Nossos juízes, desembargadores, servidores estão preparados, são céleres, capacitados e comprometidos com a justiça e o poder judiciário trabalhista e eficiente e de atuação destacada. Não importa a terceirização da atividade fim, o negociado sobre o legislado, a Justiça Trabalhista de Santa Catarina está preparada e bem estruturada. Nenhuma crítica negativa irá abalar, até porque muitas vezes são feitas com a apresentação de números. Falam em tantos processos a mais neste ano, tantos ano passado, que a Justiça do Trabalho gasta tanto. Assim é fácil criticar com números frios, dispara a metralhadora contra a Justiça do Trabalho como se ela fosse responsável por tudo. Quem conhece a fundo a Justiça do Trabalho, quem está numa cadeira como magistrado, como servidor ou até mesmo como advogado, sabe do nosso trabalho, sabem do nosso valor e o que fazemos. Destaco nossa atuação e preocupação com o trabalho do menor, adolescente, acidente de trabalho e até mesmo a solução prévia de conflitos coletivos com o objetivo de evitar a greve. Não importa de onde vem a crise, a crítica, a dificuldade, este egrégio Tribunal Regional estará sempre preparado para qualquer desafio, pois foi o que ocorreu nestes brilhantes 35 anos de história e quero estar junto, construindo com vossas excelências a história pelos próximos anos. Vou participar efetivamente da construção dos próximos anos da Justiça do Trabalho em Santa Catarina, para manter o cumprimento fiel das normas da legislação trabalhista, contribuindo com a sua formação, dos nossos magistrados, primeiro grau, julgando de forma célere, em razão do aumento da demanda em algumas varas, reforçando a defesa dos programas de acidente de trabalho, combate ao trabalho infantil, incentivo à aprendizagem e de tantos outros importantes. Finalmente, faço os meus agradecimentos. Primeiro a Deus e a Maria, que sempre esteve e estarão comigo. Aos meus avós, que deram estrutura importante e necessária para a nossa família. Ao meu pai, que não está mais aqui, obrigado por tudo, e para minha mãe, que ajudou a traçar um caminho sólido e firme, resultando nesta conquista. A minha esposa Sandra, firme e forte, como tem que ser, ainda mais nesta nova etapa, terá que ser mais forte ainda. Mariana, Lucas e Bernardo, vocês são filhos maravilhosos, únicos, especiais e que terão mais responsabilidade com o pai, mais tempo fora de casa. Terão que entender a minha ausência. As minhas tias, todas presentes, também meu muito obrigado, principalmente a tia Tânia, que não pôde ver seu marido desembargador, mas está vendo seu sobrinho seguindo os caminhos traçados por ele. Obrigado aos meus familiares, tios, tias, primos e também à família da minha esposa. A Univale também foi responsável. Professor Mário, professor Machado, professor José Everton e professor Sandrini, que deram as oportunidades e contribuíram também para essa conquista. OAB, especialmente ao ex-presidente Túlio Cavalazzi, que me deu a oportunidade de fazer parte daquele grupo fantástico e maravilhoso, serei eternamente grato. Ao presidente Brincas, pelo integral apoio, toda a diretoria, conselheiros, Caixa de Assistência dos Advogados e a todos os advogados, estarei ainda muitas vezes presente na Casa do Advogado. Também a OAB Itajaí, subseção número 1 do nosso Estado, ao seu presidente Murilo e ao ex-presidente João Paulo. Aos amigos da Justiça Desportiva aqui presentes, vieram muitos de longe, Brasília, Curitiba, São Paulo, também abriu as portas, inclusive, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao TRT da 15ª Região.
Obrigado também ao nosso tribunal, desembargadores, juízes, servidores e ao presidente Grácio Petroni pela recepção e por ter colocado toda a sua competente equipe à minha disposição. Agradeço a todos que apoiaram na minha campanha, na OAB, no tribunal em Brasília, importantes apoios e que foram decisivos. Ganhei mais amigos, novos amigos, amigos verdadeiros, pessoas que conheci nesta campanha e que fizeram muito, até mesmo mais que um pai faz ao seu filho. Gostaria de nominar cada um, mas não é possível, pois a lista foi grande e posso cometer algum equívoco. Evidente que decepções ocorreram, e nestas horas foi fácil saber quem foi fiel, quem foi verdadeiro. Aos amigos que também estão aqui comigo hoje e torceram muito pelo meu sucesso. Lembram quando eu mencionei que estava finalizando a mudança do meu escritório no dia 1º de maio de 1994? Afirmo que teve uma forte relação, pois durante a minha campanha para a lista sexta e tríplice, recebi um vídeo que ouvi e assisti muitas vezes e que dizia, abre aspas, se você quer, seja você quem for, seja qual for a sua posição social que você tenha na vida, da mais alta à mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna. Muito obrigado. Convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina. O excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo desembargador substituto Carlos Roberto da Silva, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo procurador Marcelo Góes Neves, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo doutor Paulo Marcondes Brincas, presidente da Ordem dos Advogados Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Antônio Marcos Gavazzoni, secretário do Estado da Fazenda. Excelentíssimo senhor consultor jurídico Eduardo Pisolati Miranda Ramos, neste ato, representando o secretário de Estado da Agricultura. Excelentíssimo professor Mário César dos Santos, magnífico reitor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Excelentíssimo doutor Milton Beck, neste ato, representando o reitor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. Excelentíssimo tenente-coronel BM Marco Aurélio Gonçalves, neste ato, representando o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Excelentíssimo doutor Luiz Mário Bratti, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo doutor Murilo José Zipper da Silva, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Itajaí. Excelentíssimo doutor Juliano Mandelli, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Balneário Camboriú. Excelentíssimo juiz titular de vara do Trabalho, José Carlos Kilser, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo doutor André Luiz Dacol, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimos senhores desembargadores do Trabalho aposentados da 12ª Região, doutor Humberto Grilo, doutor Carlos Alberto Godoy Ilha, doutor Jorge Luiz Volpato. Excelentíssima doutora Ana Cristina Ferro Blasi, juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Excelentíssimos senhores juízes do Trabalho da 12ª Região.
Excelentíssimo Juiz do Trabalho aposentado, doutor Nelson Hamilton Leiria. Excelentíssimos senhores membros do Ministério Público. Ilustríssimos conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ilustríssimo senhor Albert Finger, Superintendente Regional de Governo do Banco do Brasil em Santa Catarina. Ilustríssimo senhor Adilson Raulino Pileger, Gerente-Geral da Agência Setor Público do Banco do Brasil em Santa Catarina. Ilustríssimo vereador Fernando Martins Pegorini, neste ato representando a presidência da Câmara Municipal de Itajaí. Ilustríssimo doutor Leandro Gaer Guber, neste ato representando a presidência da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, Fiesc. Ilustríssimos senhores representantes da entidade de classes. Ilustríssimo senhor Tiago Morastoni, vereador do município de Itajaí. Ilustríssimo professor José Carlos Machado, diretor do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da Univale. Ilustríssimo professor José Everton da Silva, coordenador do curso de Direito da Univale. Ilustríssimo senhor Eclésio da Silva, presidente da Associação Empresarial de Itajaí. Demais autoridades presentes, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que o empossado seja cumprimentado primeiramente pelo excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente, e pelas autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos desembargadores desta Corte. Logo após, pelas demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguido dos familiares e dos convidados. Declaro encerrada esta sessão solene.